Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Hoje nós vamos bater um papo sobre inovação. O cenário de inovação e desenvolvimento no Nordeste brasileiro é tão diverso quanto desafiador. É o que revela a primeira edição do Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento, divulgado na última semana pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. O estudo, que mapeia o ecossistema de inovação nas 27 unidades federativas, expõe um Nordeste de contrastes, onde avanços importantes em determinadas áreas coexistem com gargalos persistentes em outras. E quem vai conversar com a gente hoje sobre inovação é Sávio Carnaúba, ele que é especialista no assunto e presidente do Conselho Consultivo da Junior Achievement em Alagoas. Sávio, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigado, Dani, pelo convite. É sempre bom estar aqui com você e trazendo um tema tão relevante que é a inovação, que vai desde a perspectiva de empresas, mas também ela perpetua dentro da gestão pública, né, do terceiro setor. Então, eu vejo que é um tema que faz sentido as pessoas ouvirem. Com certeza. A gente costuma ouvir muito o termo inovação ligado à tecnologia, né? Então, muita gente acha que, como é que eu vou promover uma inovação se eu não lido com tecnologia? Sim. Só que não é assim, né? A pessoa pode inovar nos negócios mais tradicionais possíveis, Sim. Né? Então, como é que a gente consegue, por exemplo, um empreendedor consegue inovar no negócio dele, né? Ele não está vendendo, ele não está se relacionando. Como é que ele pode inovar? Ele não necessariamente precisa implementar ferramentas tecnológicas. Não. Né? Como é que ele pode fazer isso, sabe? Pois é, Dani. Como você bem citou, a inovação ela acaba trazendo essa perspectiva de tecnologia, até mesmo pelos exemplos que a gente tem dentro do nosso mundo, né? Se a gente for olhar, a inovação ela perpetua 4 pontos principais. Inicialmente, produto. Então, eu posso inovar dentro de um produto ou serviço que eu vou estar ofertando. Eu posso estar inovando também dentro da minha organização. Então, se eu sou lá um pequeno empresário de uma micro e pequena empresa, eu posso verificar trazendo o meu modelo de gestão, verificando como o meu produto ele pode estar sendo adicionado, né, dentro do mercado, né, para os meus clientes. A gente também pode verificar em termos de marketing, então o marketing da empresa, como ele pode estar sendo executado, como ele pode estar sendo trazido para mais clientes dentro da minha rede, e aí vem a internet e a tecnologia, ela pode influenciar significativamente nisso. E por fim, quando a gente fala de processos, como a empresa ela pode melhorar seus processos produtivos, como ela pode transformar esse processo produtivo em algo que ela possa via aumentar seu faturamento ou reduzir seus custos, que aí a gente aumenta essa competitividade, essa produtividade desse negócio. Então, inovação para a micro e pequena empresa, para os negócios tradicionais, ela pode ser algo complementar, que ela perpetua todo o negócio. Vai desde esse surgimento, do aproveitamento das facetas tecnológicas existentes, mas também até um processo novo que ele pode estar colocando em prática dentro da empresa. Maravilha. Como é que você vem enxergando o cenário de inovação no Nordeste, né? Como eu falei aqui no abre do programa, a gente tem um Nordeste de muitas diferenças, Sim. Né? De diferenças sociais, econômicas. Como é que você vem enxergando esse cenário de inovação aqui na região? Então, percebo que o Nordeste ele sempre teve essa perspectiva. O Nordeste tem características sociais complicadas, difíceis, porém, a gente tem percebido que nos últimos anos o Nordeste como um todo ele tem se desenvolvido, tanto em aspectos relacionados à educação, como a gente verificou, né, recentemente, IDEB. Então, isso é um ponto que é importantíssimo para que a gente possa elevar o nosso nível até de inovações que estão sendo aplicadas, mas também a gente verifica que o mundo real de startups ele também se transformou. Então, eu inclusive recentemente participei de uma aceleração dentro do BNDES, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
E a gente verificou a quantidade significativa de startups nordestinas participando desse ambiente. E startups que normalmente elas trazem aspectos sociais embutidos. Então, como a gente como nós temos nossos problemas, nós também temos maior acesso a como resolvê-los. Então, eram startups voltadas para meio ambiente, startups voltadas para alfabetização digital, que é um problema não só nordestino, mas brasileiro como um todo. Startups também voltadas para melhoria de acesso a pessoas com algum tipo de deficiência à informação. Então, o que eu vejo dentro do Nordeste é essa melhoria em termos de ecossistema, né? Então, a gente teve recentemente também o Startup Nordeste, que foi um fomento para em todo o Nordeste real, para startups locais, para que os empreendedores tivessem acesso a bolsas. Então, isso elevou também esse aspecto. E também eu vejo que esse ecossistema tem trazido uma responsabilidade maior também dos governos. Então, fundações de amparo voltadas para a tecnologia também, nordestinas também estão efetuando maiores investimentos nesse sentido. E, por fim, a rede, por exemplo, do próprio Sebrae, né, que lançou recentemente o encontro, o NEON, né, que é Encontro de Inovação do Nordeste, que foi realizado inicialmente lá no Maranhão, depois rodou na Paraíba e ano que vem vai estar acontecendo aqui em Alagoas. Então eu estive presente nos dois que teve e com uma boa perspectiva para o que vai acontecer em Alagoas, que a gente passa a conhecer melhor esses ecossistemas e perceber a característica de cada um de acordo com a sua relação econômica, né? Porque não adianta a gente tratar de inovação sem ter essa relação prática na economia local. Exatamente, tem que ter aplicação. Tem que ter aplicação. Então, por exemplo, um exemplo foi lá em João Pessoa, né? A Paraíba como um todo. Campina Grande, por exemplo, tá lá no alto, né? Então, é investimento de mais de 40 anos que foi feito em Campina Grande e as inovações que aconteceram lá têm total relação com o ambiente onde as startups estão inseridas, empresas de tecnologias estão inseridas. Se a gente for para João Pessoa, trazendo a questão da economia têxtil, que lá é forte também, e o quanto a economia têxtil passou por dificuldades e foi através da inovação que eles conseguiram se adaptar. E trazendo para a realidade de Alagoas o nosso turismo, que é importantíssimo, né, para o estado, e a gente já percebe inovações sendo implantadas nesse sentido e trazendo características locais também, como essas que eu coloquei, relacionadas a ambiente, a questão ambiental, de meio ambiente, que Alagoas também tem um papel significativo dentro desse contexto. Muito, né? E é muito importante, assim, a gente viu aqui nesse ranking que eu coloquei que Maceió, né, porque eles ranquearam as capitais, sim, né? Das 27 capitais, Maceió ainda está na 21ª colocação. Ou seja, então existe ainda um trabalho voltado para a inovação que precisa ainda ser feito, precisa ser aprimorado, sim, né? Eu acho que é um caminho que precisa ser trilhado. A gente já vem percebendo algumas iniciativas aqui da Secretaria de Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, que vem promovendo já algumas iniciativas voltadas à inovação, como o programa Oxitec, por exemplo, né? Que é um programa voltado para a formação de mão de obra junto a jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que iniciativas como essas precisam ser reverberadas e multiplicadas. Com certeza. Não só, né, em Alagoas, mas no Nordeste como um todo. Então, a gente vê hoje que algumas capitais nordestinas já subiram algumas posições desse ranking, mas a gente percebe que ainda existe um trabalho muito grande ainda a ser feito. É um desafio, Dani, principalmente quando a gente fala dessa integração, né, do empreendedor com a gestão pública. Então, eu enxergo 3 pontos principais quando a gente fala de fomento dentro da gestão pública ao mundo do empreendedorismo. Primeiro, eu vejo que cada vez mais a gente tem que sensibilizar que empreendedorismo é importante para que a economia ela gire, para que a gente possa rodar. Eu já estou no meu 6º CNPJ, então já é luta entre idas e vindas. Empreender com você mesmo. Pois é.
Hoje 3 ativos, né? Então já 3 passaram, mas veio muito desse sentimento. Poxa, empreender é bacana, eu estava muito na teoria enquanto do Conselho de Jovens Empreendedores, e eu vi, poxa, eu tenho que ir para a prática, né? Tenho que mostrar a realidade desse mundo. Então, a gente precisa sensibilizar mais pessoas a entrar dentro do mundo do empreendedorismo. Isso. Depois disso, a gente precisa realizar, em termos de capacitação, então, eu fomentei que essas pessoas fossem empreendedoras, disse que era bacana, que era lindo, maravilhoso, mas eu tenho que capacitar essas pessoas para que sejam melhores empreendedores. Lógico. Então, seja governo, seja prefeitura, precisa cada vez mais atuar nesse sentido. Então, esse trabalho que você falou do Chitec, Mentoring Team, que também são iniciativas da Secretaria, eu vejo que são fundamentais para que a gente possa tratar esse pilar de capacitação desses empreendedores. E, por fim, a gente fala em termos de representatividade. Esses empreendedores têm que ter um papel social também para que suas pautas elas sejam colocadas em prática. Então, a gente vê, por exemplo, hoje o pessoal da Acespro, a gente está falando de inovação, de tecnologia, hoje o pessoal trabalhando, fazendo um trabalho de muita representatividade nesse cenário. Exato. Né? Então, trazendo pautas relevantes, trazendo reivindicações que a gente enxerga em outros mercados que poderiam ser colocados na cidade de Maceió e também dentro do estado de Alagoas. Então, eu vejo esses 3 pontos como fundamentais para que o município, principalmente, já que ainda está patinando quando a gente fala de inovação, ele possa vir a ter uma prática mais sustentável quando a gente fala de empreendedorismo. Porque o último pilar, que é de representatividade, a gente trabalha aspectos desde uma tributação para esse empreendedor, em termos de facilidade para que esse empreendedor possa montar o seu negócio, e também crédito, né? Todo empreendedor precisa de crédito, de acesso ao crédito, acesso a novos mercados. Então, à medida que a gente desenvolve o Estado, com o surgimento de novas indústrias, surgimento de empresas relevantes no sentido de que já estão mais maduras, deixam de ser startups para serem empresas maduras, né? A gente percebe que a gente desenvolve o ecossistema e faz com que esses acessos a mercados eles também possam ser mais evidentes. Sem dúvida. Em março, o governo federal anunciou a criação de 100 novos campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia, com 38 deles destinados ao Nordeste. Qual a importância desses institutos federais para o desenvolvimento da inovação? Excelente. Como eu falei, desde o início, a educação ela é fundamental para que a gente possa desenvolver, né? Então, eu já estive dentro do governo, eu atuei muito numa frente de atração de indústrias para o Estado. E um dos pontos que mais eram pontuados pelas indústrias era esse aspecto de educação. E que bom que a gente está evoluindo nesse sentido. Quando a gente fala da iniciativa da universidade, né, do ensino técnico também, que tem um papel fundamental dentro dos institutos federais, a gente percebe o quanto isso impacta dentro da economia daquela cidade, né, principalmente cidades menores. Então, eu tive 16 anos da minha vida no interior do estado e eu vi o quanto um instituto federal e uma presença da universidade ela transformou a cidade. Então, isso desenvolve a parte imobiliária da cidade, isso desenvolve, à medida que vem mais pessoas para lá, também desenvolve a parte do varejo local. Então, perceba, a educação, quantos vieses ela pode transformar uma determinada localidade. E isso trazendo maior desenvolvimento para a cadeia como um todo do local. Hoje eu também estou atuando, Dani, em uma frente do programa chamado Agentes Locais de Inovação do Sebrae, e hoje a gente está em 14 municípios, né, do estado, e indo desde Maragogi até Delmiro Gouveia. E eu percebo o quanto a gente tem para evoluir nesse sentido, né? De capacitar essas empresas, e o aspecto do campi, do IFAL, da presença da Universidade Federal também dentro do estado, a gente percebe que também as micro e pequenas empresas elas passam a interagir melhor com esse ambiente da universidade, que muitas vezes o tripé lá da inovação, né? Quando a gente fala de governo, fala de empresas e fala também da
da educação, das universidades, muitas vezes esse tripé não roda, não avança. E quando a gente vê que os micro e pequenos empreendedores podem ter acesso, de algum modo, seja a mão de obra que sai da universidade com maior capacidade, seja também a própria universidade podendo comprar, né, adquirir Exato. Produtos também desses microempreendedores. Então, é um viés que... E a gestão pública trazendo todo o suporte para que a universidade, para que um campo como o do IFAL, ele possa se instalar dentro daquele local, né? Exatamente, é o que a gente chama de economia do conhecimento. Pois é. Né, sabe? Então, assim, é muito importante tudo isso que você está trazendo para as pessoas terem conhecimento que as coisas estão se desenvolvendo. Você, como consultor sênior do programa do Agentes Locais de Inovação do Sebrae Alagoas, eu acredito que nos últimos 5 anos, eu nem vou chegar muito a 10 anos, porque a economia do estado de Alagoas mudou consideravelmente. Sim. Mas, assim, eu acredito que você tenha percebido uma mudança significativa, inclusive no modo de pensar dos novos empreendedores e até de alguns empreendedores tradicionais que já têm seus negócios há 20, 30 anos. Pois é. Né? Ou as pessoas se reinventam e se adequam para se manter no mercado, ou elas estão fadadas ao fracasso. Verdade, verdade. Né? Você percebeu isso, assim, que nos últimos anos a mentalidade dos empreendedores deu uma renovada? Eu percebo isso, Dani, principalmente em locais que a gente percebe essa relação dos empreendedores com outros empreendedores, também essa relação dos empreendedores com esse ecossistema. E um caso muito bacana é a região do Sertão. Sertão... Um senso de comunidade maior. Um senso de comunidade maior, uma presença maior desses empreendedores em eventos, saem de lá, fazem 4 horas de viagem para estar aqui presente. E também isso reflete no surgimento de empresas mais inovadoras e que têm uma relação total com o empreendedorismo local. Então, se a gente for o turismo lá daquela região, quanto ele cresceu, quanto ele se desenvolveu, e trazendo não um turismo tradicional, né, como a gente está acostumado, mas também um turismo de experiência, um turismo de aventura, que vai ser traduzido também em maiores recursos para aquela região. Que é inovação de qualquer forma, Com né? certeza. E você dentro da cadeia do turismo, você conseguir inovar com outros tipos de passeio, de experiência, né? Um turismo que o pessoal está falando agora é um turismo sensorial, assim, para você sentir o ambiente, sentir aquelas pessoas, né? Então, agora já não é mais só de experiência, você tem o sensorial além da experiência, assim. É muito interessante você abrir novas vertentes, né? E é bom você vir falar sobre isso aqui, sobre inclusive o papel do Sebrae, né? Porque eu acho que o Sebrae está cada vez mais envolvido nesse processo de qualificação dos empresários, né? Então, assim, para quem está ouvindo a gente e não sabe, o Sebrae oferece gratuitamente uma série de cursos de qualificação para você se qualificar como empresário, qualificar a sua mão de obra, o que você faz no seu negócio, né? Isso, verdade, sabe? Verdade. Assim, o papel de vocês como agente local de inovação, você vai no negócio, estuda aquele estabelecimento e propõe melhorias, isso, né? Isso. Agora, para que o estabelecimento da pessoa seja visitado, ela precisa procurar o Sebrae, se inscrever no programa? Como é que funciona isso? Ou você bate em porta em porta, sou agente local de inovação. Eu já fui agente local de inovação, Dana, em 2010 a 2012. Hoje eu estou responsável pelos agentes, né, locais de inovação, mas eu já fui um. E o meu papel era bater na porta do centro de Maceió, né? essa cor que você vai passar protetor... Moreno Jambo. Pois no centro de Maceió batendo porta a porta. Mas hoje, isso era 14 anos atrás, né? Então, mas hoje a internet, né, a inovação relacionada à internet permitiu que esse acesso fosse diferente. Então, logicamente, os agentes podem bater na porta desses empreendedores, mas também tem o contato direto com o Sebrae, através de Instagram, através do 0800 do Sebrae, que eles podem estar entrando em contato também para que um agente local de inovação possa estar presente dentro desse negócio. Pedir ajuda, né? Pedir ajuda, pois é. Como você bem colocou,
o Sebrae ele atua nesses 3 aspectos que eu comentei, né? Da sensibilização, da capacitação e da representatividade. Eu vejo que ele tem esse papel, né? Fundamental. Enquanto o Ali, o programa ele atua durante 6 meses dentro daquele negócio, tem um diagnóstico, um radar de inovação para que a gente possa visualizar quais são os aspectos que a empresa já está bem e onde é que ela precisa melhorar. Então, são 6 critérios que são avaliados nesse aspecto. Depois a gente vai para um processo de identificação de problemas dentro do negócio, problemas que influenciem nos custos e no faturamento da empresa, para que depois a gente possa criar soluções para resolver aquele problema. Então, a ideia do programa é que após 8 encontros, essa empresa possa desenvolver uma nova solução para aquela baseada naquele problema principal que foi identificado, e essa solução possa influenciar diretamente na redução de custos e também no aumento de faturamento desse negócio. Ou seja, a gente permite com que a produtividade daquele negócio ele possa ser contínuo, né? ser perene. E, por fim, eu vejo que todo empreendedor ele tem que pensar como é que eu posso acabar com a minha empresa, né? Porque se a gente não ficar pensando nisso, qual é o próximo estágio que eu tenho que repensar meu negócio, verificar onde é que eu posso transformá-lo em outra coisa que vai fazer cada vez mais sentido para o meu cliente, que é isso que vai importar. Exatamente. Né? A gente fala, dentro da inovação, existe o processo de invenção, né? Que a gente tem um bocado, tem um tio, tem um primo, né? Que é aquele inventor constante, né? Que sempre tem alguma coisa nova que está surgindo, enfim. Mas a grande diferença da invenção e da inovação é quando a inovação é quando o produto ou serviço ele passa a ser consumido por alguém. Então, o Silvio Meira ele fala, né, que inovação são mais e melhores notas fiscais. E faz sentido, né? Porque se eu desenvolver algo que na minha cabeça é lindo, maravilhoso, que as pessoas vão consumir, mas na prática, muitas vezes isso não faz sentido para o meu mercado. E aí é que vem a inovação. A inovação ela permite com que a gente escute o nosso cliente e a gente escute os usuários, né, que estão diretamente vinculados com aquele tipo de serviço ou produto que eu estou colocando dentro do mercado, e a partir dessa escutativa a gente possa trazer soluções que façam sentido para eles. E o que a gente percebe é que muitas vezes o empreendedor, na ânsia de fazer a coisa acontecer, faz todo o investimento necessário para que o negócio dele vá para frente, mas esqueceu de bater na porta do cliente e entender como aquele produto poderia ter uma melhor interação com o cliente e, consequentemente, ter melhor facilidade em relação ao que vai ser adquirido, né, por ele. Tem que entender até que ponto esse produto ou serviço que você vai passar a oferecer, ele é um diferencial. Pois é. Se você oferecer mais do mesmo, a concorrência vem aí e bota um preço mais baixo que o seu. Você está oferecendo a mesma coisa que ele, o cliente vai comprar o quê? O mais barato. Pois é. Lógico, Pois é. Né? Isso é uma coisa... E trabalhar e briga por preço, a gente percebe cada vez mais que não acontece. Né? É uma briga rasa e sempre vai ter um competidor mais forte que você. Vai ter sempre alguém mais agressivo. Vai ter mais agressivo, empresas com maiores recursos, enfim. Que a política do cara é preço. Pois é. Então, ele não está preocupado com a prestação de serviço, ele não está preocupado com a qualidade do produto, ele está preocupado com o preço. Pois é. Então, assim, aquilo ali. E se você quer aliar qualidade, inovação e preço ao seu produto, o seu trabalho é muito maior. Muito maior, com certeza. Então você não pode trabalhar em cima do preço. Não. Apenas no preço o cliente vai... muitas vezes pode ser um valor mais em conta, mas caramba, será que ele vai conseguir entregar no tempo correto? Será que ele vai conseguir entregar com a qualidade correta? Então muitas vezes os clientes hoje, eu prefiro pagar mais, né, um valor maior em algo que eu sei que vai me dar resultado. Que é bom, que faz sentido. Se a gente for olhar por esse mundo de inovação, né, as pessoas hoje... a quantidade de acesso a conteúdo que elas têm de maneira gratuita. Né? Então, se você for levar algo a mais, então tem que ser realmente muito inovador. Então, a experiência que a gente adquire, isso pode fazer sentido para aquela pessoa que vai tá comprando, ao mesmo tempo que o recurso em si não vai fazer tanto sentido. É importante a gente sempre elencar, né,
quem são esses competidores e como é que eu posso me diferenciar em relação a eles, porque aí sim a gente vai conseguir ter essa empresa mais perene dentro do mercado. Sem dúvida. E você também é vice-presidente... Presidente do Conselho Consultivo. Do Conselho Consultivo da Junior Achievement. Isso. No que consiste a Junior Achievement? Só para a gente poder encerrar aqui e trazer um pouquinho da Junior Achievement para o pessoal. Pois é, a Junior Achievement, ela completou, é uma empresa, é uma organização centenária, né? Ela é mundialmente conhecida, ela iniciou lá nos Estados Unidos, em Alagoas já tem mais de 2 décadas, e o nosso papel é fomentar o empreendedorismo, principalmente nos jovens que estão dentro do ensino fundamental e médio. Então, o nosso trabalho envolve de aspectos relacionados a finanças, desde aspectos relacionados a empreendedorismo e também ao mercado de trabalho. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, não é apenas o CNPJ criado, sim, mas também as pessoas que estão dentro desse CNPJ, seja esse CNPJ gestão pública, terceiro setor ou a iniciativa privada, essas pessoas que estejam lá, elas tenham uma capacidade e o desenvolvimento das suas habilidades empreendedoras para que aquela organização ela possa cada vez mais fazer sentido para os seus stakeholders, as partes interessadas. Então, o nosso trabalho é focar nesses jovens, né? E nós temos esse trabalho principalmente dentro da iniciativa pública, né? Nas escolas públicas e de maneira gratuita para todos. É muito importante você dar uma perspectiva diferente para os jovens, né? Porque essa plantinha, essa sementinha do empreendedorismo, ela tem que ser plantada nos jovens. Verdade. Nos jovens, verdade. Porque nós fomos criados assim, você vai trabalhar para arrumar um emprego bom. Pois é. Numa empresa boa, não era para empreender. Verdade. Né? Apesar do meu pai ser um empreendedor, meu pai foi um empreendedor nato, mas assim, ele também ele também era funcionário público. Uhum. Então ele era funcionário público. Tinha as duas coisas lá e tinha a empresa dele, então assim, que foi o que realmente nos proporcionou o acesso à educação, o acesso a várias coisas. Foi a empresa, não foi? Sim. O emprego dele como funcionário público, né? Mas, mesmo assim, essa cultura vem da família brasileira. Verdade. De prestar concurso, de arrumar um emprego numa empresa muito boa. Claro que a gente sabe que isso também ajuda muito, mas eu acho que o grande lance do brasileiro, que já tem essa veia empreendedora, né, nata, assim, precisa ser melhor trabalhada nos jovens. Verdade. E esse é o grande papel da Junior, né? Verdade, né? Isso mesmo. Porque a gente tem que aproveitar as habilidades que os jovens já possuem para algo que faça sentido para o mercado de trabalho para ele. Eu acho cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Muitas vezes a gente acredita que o jovem, por estar com mais acesso ao celular, né, o smartphone, que ele vai ter uma habilidade maior para questões de tecnologia, mas o que a gente tem percebido cada vez mais, até nos estudos que a gente tem realizado, Dani, é que apesar desse maior acesso do jovem ao smartphone, muitas vezes ele não sabe utilizar um Excel, muitas vezes ele não sabe utilizar um Word para digitar. Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, existe não está qualificado para aquilo que as empresas precisam. Então, como a gente reduzir isso, né? Sabe? E para o próprio negócio dele. Como é que você amanhã vai ter um negócio e você não sabe usar uma planilha de Excel? Verdade. Você não sabe como é que funciona a abertura de uma empresa. Pois é. Né? Você não sabe por que você tem que emitir uma nota fiscal, quanto você tem que pagar de imposto, para que funciona o imposto, alíquotas, etc. Não é apenas ser empreendedor, eu vou abrir aqui uma lojinha e pronto. Não, você tem que entender que o seu negócio também, para você ter que administrar o negócio. E o celular não dá isso. Não dá. Ele pode proporcionar, né? Ele pode facilitar pode possibilitar esse acesso. Mas se eu estiver apenas naquilo que é convencional, né? Nas redes sociais, que podem no TikTok e principalmente ser apenas o que vê, o que tem acesso em vez de ser aquilo que produz, então isso vai ter em algum momento vai ser um complicador para a vida desse jovem, né? Exatamente. Então, assim, quero te agradecer
demais aqui a tua presença no Alagoas em Pauta. É sempre bom conversar contigo e principalmente sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. A gente tem que estar sempre falando sobre ele, porque sempre tem novidades a respeito disso. Tem sempre alguém buscando informações, né, sobre inovação, como inovar no meu negócio, como inovar na minha vida, né, que não necessariamente tem a ver com ferramentas tecnológicas que a gente colocou aqui, né, e a ajuda do Sebrae, que faz um trabalho belíssimo, e agora da Junior. Então, muito obrigada. E sempre que você tiver novidades, vem aqui contar pra gente. Muito obrigado, Dani. Sempre um prazer estar contigo. Ter uma conversa bacana, inteligente, e é isso que a gente precisa para que a gente possa evoluir, né, enquanto ser humano, mas também enquanto empreendedor. Então, obrigado e sucesso aí. Com certeza. Obrigada a você e a você também que nos acompanhou até aqui, e até o nosso próximo Alagoas em Pauta.